Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e a sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, ou o bezerro cevado. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro cevado. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro cevado para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos encontrou também, Pai. Obrigado porque, Senhor, quando nós voltamos para casa, o Senhor estava nos aguardando no portão e pulou em nosso pescoço, nos beijou e nos restituiu. E por isso somos chamados teus filhos e filhas reunidos nesse lugar. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, de cada um, de cada uma, de maneira muito especial. Continue cuidando de nossas vidas e nos abençoe agora na ministração da sua palavra, que vamos, a partir desse momento, ministrar ao teu povo. Pai, que aquilo que o Senhor tem gerado em meu espírito, que aquilo que o Senhor tem confirmado em meu coração, eu consiga, Pai, transmitir ao teu povo, e que o coração do seu povo seja boa terra, a terra que está preparada pelo poder do Espírito Santo, onde essas sementes serão lançadas, ó Pai, e essas sementes vão brotar. Eu profetizo, Senhor, essas sementes vão brotar e vão dar frutos a 30, a 60 e a 100 para cada semente. E cada um dos teus filhos e tuas filhas serão árvores frutíferas. Árvores frutíferas, Senhor. E não vai faltar semente em suas sementeiras, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus e toma seu assento.
Amados, o Senhor tem ministrado algumas coisas no meu coração que eu preciso compartilhar com a igreja. Nós no mês de setembro, nós falamos sobre aliança durante todo o mês. E aprendemos e revivemos e aprendemos de novo e rememoramos e discernimos muita coisa acerca do que é ser aliançado. E no final daquele propósito da aliança, o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração que deu direção para esse mês de outubro. E a direção para esse mês de outubro nós vamos falar de acolhendo os pródigos e buscando os perdidos. Porque quando a gente para falar de aliança, a gente começa a refletir sobre a aliança, a gente tem que sentar e olhar para trás e ver onde estão os aliançados que se perderam pelo caminho. Onde estão aquelas que ficaram pelo caminho, ou aquelas que quebraram a aliança e que agora estão perdidos, mas têm o desejo de voltar e não conseguem voltar. Onde é que eles estão? Nós temos que olhar para eles. E nós temos que trazê-los para a presença do Senhor e os acolher. E os que se perderam, nós temos que deixar tudo e ir lá buscar. Porque é hora de começar a juntar o povo para um grande propósito. Aleluia. O Senhor liberou uma palavra sobre nós. Vai haver um ajuntamento aqui como nunca houve, querido. Vai haver um regressar de gente nesse lugar como nunca houve. Vai haver um movimento de migração dos perdidos para esse lugar como nunca houve. Eu não sei se você está querendo nessa palavra, mas Deus já liberou essa palavra sobre a nossa igreja. Vai haver algo como nunca aconteceu nesse lugar. Vai haver um movimento de Deus como nunca aconteceu nesse lugar. Vai haver um ajuntamento de perdidos e pródigos que Deus vai trazer para esse lugar. E nós vamos precisar dar conta deles. Porque para ir adiante no propósito que Deus tem gerado no nosso coração aqui, nós precisamos primeiro parar e arrebanhar os que se perderam. E curar as suas feridas, e sarar os seus corações, e alinhar as suas vidas segundo o seu chamado e propósito, para que então nós possamos avançar por esse caminho. E aí eu tenho muita coisa para falar, e eu não sei se eu consigo falar tudo, mas se eu não terminar essa pregação hoje, no domingo que vem eu termino. Não tem problema. Sou eu ou você domingo que vem? Então você termina. Mas eu quero falar então sobre acolhendo os pródigos e buscando os perdidos. Esse texto de Lucas, ele é a seção de achados e perdidos. Se você voltar em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1, tu tem a parábola da ovelha perdida. Tu tem depois a parábola da dracma perdida. E agora você tem a parábola do filho pródigo, o filho que se perdeu. E nós vamos começar a falar muito esse mês acerca de buscar os que se perderam e de acolher os pródigos. Então, querido, esse é o mês da busca. Fala assim, esse é o mês da busca. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha mesmo. Fala assim, ei, esse mês é o mês da busca. Fala assim, esse mês é o mês do ajuntamento. Eu queria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar e você começasse a lembrar quem lá no mês de janeiro fazia parte da sua célula e hoje não está mais lá. Não porque está em outra célula, porque multiplicou, mas porque se perdeu pelo caminho ou abandonou a missão. Feche seus olhos. Quem é que estava na sua célula no mês de janeiro que hoje não está mais lá? Começa a orar por ele e por ela agora, vai. Começa a orar, ora, porque o mês de outubro é o mês de buscar aqueles que se perderam. Pastor, eu não lembro de ninguém. O Espírito Santo vai trazer a sua memória, querido. Eu creio em nome de Jesus. Quem são as pessoas que estavam caminhando contigo na sua célula e não estão mais? Quem são as pessoas que estavam caminhando conosco aqui na nossa igreja e não estão mais? Nós temos que ir buscar. A despeito do que fizeram, falaram, disseram, nós temos que ir buscar. Porque esse mês é o mês da busca, esse mês é o mês do ajuntamento. Esse mês é o mês de estarmos parando para olhar para trás e ver aqueles e aquelas que ficaram pelo caminho. Porque nós vamos dar um passo. O próximo passo que nós vamos dar, ele é sem volta. Por ser sem volta, nós temos que parar agora e ajuntar os que estão perdidos pelo meio do caminho. E aqueles que quiserem ser agregados, ajuntados mais uma vez, como foi o filho pródigo. A gente tem que cuidar dessas pessoas, prepará-los para avançar conosco. Então conseguiremos ir adiante. Então esse mês é o mês de buscar aqueles que ficaram pelo caminho. Precisamos ir buscar os perdidos e acolher os pródigos.
E você percebe que são coisas diferentes. Buscar os perdidos e acolher os pródigos são coisas diferentes. É hora do ajuntamento, é hora de juntar esse povo. Temos uma aliança e por isso precisamos buscar aqueles que fizeram aliança conosco e não estão mais aqui. Até para dar oportunidade de falar assim: você quer renovar essa aliança? Para poder darmos o próximo passo de consciência muito tranquila, de que não deixamos ninguém para trás injustamente. E o Senhor falou: prepare ambientes para receber aqueles que vão voltar. Prepare ambientes para receber aqueles que vão voltar. Vão voltar machucados, vão voltar feridos, e vai precisar haver um local de pronto atendimento emergencial para curar naquele momento e levar para um tratamento mais profundo. Mas nós temos que abrir esses espaços, nós temos que abrir esses ambientes para acolher aqueles que foram embora. Esses ambientes são as nossas células. É líder de célula, começa a se preparar. Vai chegar gente que foi embora falando mal de você, vai voltar para a tua célula e você vai ter que cuidar dele. Aquela pessoa, aquela amada que foi embora falando mal da célula, falando mal de você, falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal de todo mundo, vai voltar. E quando voltar, nós vamos ter que cuidar e restaurar a vida deles no altar do Senhor. E eu não sei se você está preparado para isso, mas é para esse lado que nós vamos. E esse mês inteiro o Senhor vai mexer e falar conosco acerca disso. Nesse texto que nós lemos, Lucas capítulo 15, a partir do verso 11 até o 32, fala então do filho pródigo. Fala do filho pródigo, que tem a ver com isso que eu estou falando com você. O que é pródigo? O que é um pródigo, querido? Já parou para pensar o que é um pródigo? Um pródigo é aquele que dissipa os seus bens, que gasta mais do que necessário, é um gastador, esbanjador, é um perdulário, né? Ele gasta de maneira dissoluta. Só que o pródigo, ele é generoso ao dar, ele é liberal. É por isso que ele gastou tudo com os amigos dele lá onde ele estava perdido. Ele gastava mesmo, ele não tinha medida. Enquanto ele tinha recurso, ele ia dando. Um pródigo, ele é assim. Mas ele dissipa os bens que ele recebeu. Ele é o pródigo é aquele ou aquela que não deram valor ao amor que o pai tinha por eles. Estava só interessado na herança. Não foi isso que aquele menino fez? Pai, me dá a minha parte da herança. E herança é algo que se recebe, querido, só quando o pai morre, no nosso contexto, ou no contexto dele, quando se tornasse maior de idade. Só que aquele era menor de idade, ele que requeriu a herança dele antes do tempo. Ele abriu mão do amor do pai para viver a bênção do pai. Porque a herança era a bênção. E tem um monte de gente que passou por esse lugar e abriu mão do amor do pai para viver a bênção do pai. Veio, foi abençoado e foi embora, virou as costas para o amor. Só que a bênção acabou, porque a fonte da bênção é o amor. É a aliança no amor de Deus que me mantém na bênção. E há pródigos que foram embora e agora querem voltar, mas estão com vergonha de voltar. Porque o que vão falar de mim? Porque eu parei muitos irmãos dessa comunidade para falar mal de um, de outro. Só que agora eu quero voltar, e eu quero voltar para lá, porque Deus está mandando ele para lá. Mas o que eu vou dizer? Esse filho pródigo aqui, ele era esse que abriu mão do amor do pai, virou as costas do amor do pai, porque ele queria a herança do pai. Então o filho pródigo é aquele que está interessado na herança, na bênção, e não está interessado no amor. O filho pródigo, ele é um egoísta aproveitador. Só, querido, que todo filho pródigo, quando quer voltar, o pai vai acolher. Aleluia, pastor. Quando o filho pródigo quer voltar, o pai acolhe. Porque no texto que nós lemos, olha o que diz o versículo 21 do capítulo 15. Quando aquele filho pródigo volta, olha o versículo 21. O filho disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Todo filho, quando ele volta, ele é restituído. Mas o processo da restituição de um filho pródigo começa pelo arrependimento.
Todo aquele e aquela que se foi, todo aquele e aquela que abandonou o evangelho, todo aquele e aquela que abandonou o amor do Pai e quer voltar para o amor do Pai, a primeira coisa que vai acontecer na vida dele, na vida dela, é arrepender-se de ter ido embora e ter feito o que fez. Em algum momento essa pessoa cai em si, em algum momento esse filho, essa filha cai em si, em algum momento esse homem, essa mulher que se tornou um pródigo, um filho pródigo, uma filha pródiga, vai cair em si e vai dizer: o que eu estou fazendo da minha vida nesse lugar? O que eu estou fazendo com a minha vida nesse lugar? Porque as bênçãos que eu recebi do Pai, eu já nem as tenho mais. Eu dissipei tudo, eu gastei tudo pelo caminho por onde andei. Gastei com quem devia, gastei fazendo o que não devia. Mas agora eu estou arrependido e eu quero voltar. Então, ele é restituído, mas antes de ser restituído, ele se arrepende. Fala assim: o filho pródigo se arrepende. Esse texto fala que esse menino voltou, e quando ele voltou de longe, o pai o viu. No texto que nós lemos disse isso: o pai o viu. E o pai, quem correu, quando viu o menino de longe, o agarrou pelo pescoço e encheu ele de beijo. É como se o pai estivesse naquele portão esperando o filho voltar. É como se ele passasse os dias ali esperando o filho voltar, porque o irmão mais velho estava no campo trabalhando, e o pai estava no portão. O texto fala que o pai o avistou de longe. É como se o pai estivesse aguardando, na esperança de que meu filho um dia vai voltar, e quando ele voltar, eu vou estar aqui aguardando por ele. É como se o pai esperasse a volta do filho. E nessa parábola a gente entende que esse pai era um homem rico. Esse homem tinha riqueza, tinha herança para repartir, tinha gado, tinha boi, tinha ovelha, tinha empregados. E por que ele não foi atrás do filho pródigo? Porque o filho era pródigo, não era perdido. O filho pródigo foi embora por vontade própria, vai ter que voltar por vontade própria. Então há pessoas que nós não vamos atrás, mas vamos aguardar no portão. Quando pintar lá, a gente corre, agarra e não solta nunca mais. Porque são pródigos que foram embora, e com o pezinho que foi, o pezinho traz de volta. Mas quando trouxer, será acolhido. Porque a primeira coisa que o filho pródigo tem quando volta é arrependimento. É arrependimento de ter abandonado e virado as costas para o amor do Pai. Esse filho pródigo, então, ele recebeu esse abraço do Pai, esse beijo do Pai, e ele foi restituído na posição dele. Irmãos, todo pródigo arrependido, quando volta, ele é restituído na posição que ele abandonou. Ele é restituído nessa posição, mas para isso ele precisa se arrepender. E outra coisa, querido, o pai cobre a vergonha dele. Olha só como é que acontece isso, versículo 22, vai para a Bíblia. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Então aquele menino chegou maltrapilho. Aquele menino que era rico, foi embora cheio de dinheiro. No final da vida dele lá no mundo, ele estava querendo comer comida de porco, porque ele estava cuidando de porco. Ele estava querendo comer comida de porco e não deram para ele. Não comeu comida de porco, ele quis comer e nem isso deram para ele. Então você imagine agora um menino que tinha as melhores vestes e agora estava maltrapilho, mal vestido, rasgado, fedido. Porque é isso que Satanás faz com aqueles que vão embora da presença do Senhor. Ele sai da presença do Senhor como se fosse um príncipe e vai viver como um mendigo na mão de Satanás. E aí ele volta todo maltrapilho, e o pai fala: pega a melhor roupa e o cubra. Ou seja, cubra o pecado dele, cubra a vergonha dele. Porque pai que é pai cobra a vergonha do filho. Ele não passa a mão na cabeça do filho, mas ele protege o filho. Ele cobre a vergonha, põe a melhor roupa. Afinal de contas, o que Deus fez com Adão e Eva, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7, versículo 21. No 7, Gênesis 3, 7, eles reconheceram que estavam nus e ficaram envergonhados e fizeram roupa de folha de figueira. Em Gênesis 3, 21, Deus vai procurá-los e falar assim: onde vocês estão? Aí eles vêm para Deus, acontece tudo aquilo que você conhece. Então Deus faz para ele roupa de animal, de pele de animal, e os cobre. Ou seja, Deus sacrifica o animal para cobrir a vergonha. Todo pai que é pai vai cobrir a nudez do seu filho.
Então o pródigo, quando volta, ele vai precisar que a gente cubra a nudez dele. Como assim? Vão continuar falando o que ele fez e aconteceu, mas eu vou assim, agora eu estou cuidando dele, agora ele é um homem diferente, agora ela é uma mulher diferente. Eu preciso entender isso. Isso é acolher um pródigo. Porque o pródigo é justamente aquele que cuspiu no prato que comeu. É o mais difícil de trazer de volta, porque ele cuspiu no prato que você deu. Mas só que se aquele coração estiver arrependido, ele vai voltar. E se voltar, ele vai ter que encontrar braços abertos para o acolher. Quem está nessa missão comigo? Olha o que mais aconteceu para a restituição desse rapaz. Ainda no versículo 22, foi-lhe restituído a autoridade. O pai falou assim, ponha o anel no dedo. Esse anel fala de autoridade. Fala assim, um filho pródigo, arrependido, é restituído na sua autoridade. Sabe o que é isso, querido? Se você um dia virou as costas, mas voltou para Jesus, está voltando para Jesus, ou quer voltar para Jesus agora, Jesus está falando assim, eu vou restituir a autoridade que eu dei para você. A autoridade de filho vai ser restituída na sua vida. A autoridade de filha vai ser restituída na sua vida. Porque Deus não lança fora nenhum pródigo que volta arrependido. Sabe o que mais aconteceu? Ainda no versículo 22, foi-lhe alinhado o caminho. Fala assim, todo filho pródigo, quando volta arrependido, tem o seu caminho alinhado. Ainda que em Lucas 15, 22, o pai falou, põe sandália nos pés. Sandália nos pés fala de caminho. Tu vai andar agora em cima do caminho que o pai está te dando para caminhar. Não é mais do caminho que você saiu errante e se perdeu. É o caminho que eu tenho para você, chamado propósito. E na volta de todo filho pródigo, onde há restituição, tem que fazer festa. Tem que fazer festa. E não é qualquer festa, Alvin. O versículo 23, o pai fala assim, vai lá e pega e mata o novilho cevado. Ou onde a tradução, novilho gordo, bezerro gordo. Não é é o. Um é mais um no meio de muitos. O é específico. É um artigo definido, que define, é o. Ou seja, na cultura do povo judeu aqui, eles deixavam o novilho, preparado, gordo, lindo, maravilhoso. Aquele que comia o melhor pasto, aquele que não subia a ladeira para ter a carne macia. Ele era preparado por alguma eventual grande comemoração que não estava nos planos. Algo poderia acontecer da parte de Deus, que eles teriam que celebrar o Senhor e teriam que ter um novilho especial. É esse novilho especial aqui que estava separado. E o pai falou assim, chegou a hora de matar e sacrificar aquele novilho que eu preparei para um grande banquete, porque o meu filho estava morto e reviveu. Ele não é mais pródigo, agora ele é restaurado. Então tem que haver festa, celebração e alegria. Você, igreja, tem que se preparar para ter festa todo culto. Culto de domingo, culto de quarta-feira, toda reunião de célula vai ter que ter festa. Vai ter que ter preparado um novilho cevado, porque Deus vai restaurar os pródigos na presença dele. Não é qualquer festa, é a festa. Porque não era qualquer novilho, era o novilho, aquele que é reservado para ocasiões especiais. Qual? Eles não sabiam, mas já tinham preparado para isso. Aleluia. Só que no processo de restituição do filho pródigo, de restituir o filho pródigo na posição, o pai cuida do filho pródigo, mas o pai cuida do irmão mais velho. Porque o irmão mais velho tem um problema. Qual é o problema? Ele é o irmão mais velho. E existe uma síndrome chamada síndrome do irmão mais velho. Quem participa da escola de líder já aprendeu sobre isso. Esse irmão mais velho, no versículo 28, ele estava indignado, porque ele estava no campo trabalhando para o pai dele. Enquanto o pai dele ficava no portão, na porteira da fazenda, guardando o irmão chegar, esse irmão mais velho estava trabalhando para o pai dele.
E quando ele está voltando então do campo, já era então o final do dia, vamos conjecturar assim, ele ouve o barulho da festa. Ele chama um dos empregados e fala assim: que festa é essa? Que dança é essa? Que barulho é esse? Aí o empregado falou assim: o seu irmão estava morto e foi encontrado vivo, e o seu pai mandou matar o novilho, para dizer para o irmão mais velho: aquela festa está acontecendo agora, a festa especial está acontecendo agora. Mandou matar aquele novilho, porque o seu irmão foi retomado com vida. E o irmão mais velho fez o quê? Bico, pirraça, não quis entrar. Ele não queria participar da festa. Sabe o que entristece o coração de um pai? É quando ele está festejando a ressuscitação de um filho, a restituição de um filho, e ele vê que o outro filho não está alegre com a alegria dele. O coração do pai fica triste quando o irmão mais velho não se alegra com o pai, não fica feliz com a felicidade do pai, porque resgatou um filho. Esse pai aqui é Deus, que fica triste com a gente quando aquela pessoa que tu sabe que é pródigo, que cuspiu no prato que comeu e foi embora, volta e Deus começa a honrar, e você começa a achar ruim com Deus, e ficar triste porque o outro que te aprontou está sendo honrado, e você que está aqui parece que não. E você começa a ficar achando ruim isso. Isso é síndrome do irmão mais velho. E Deus, que é o pai, está feliz por restaurar um filho que se perdeu, fica triste com o seu posicionamento enquanto irmão. Ele não queria entrar na festa, ele não queria participar da festa. Só que o pai não abre mão de ninguém. Fala assim: o pai, ele não abre mão de ninguém. Versículo 28, a parte 6, versículo 31 de Lucas 15. Tu vai ver o pai falando com o filho: meu filho, tudo que é meu é teu. Porque o irmão mais velho falou assim: você matou o novilho cevado, aquele animal especial, e para mim não deu nem um cabritinho, para me alegrar com os meus amigos. O pai falou assim: cara, você não entendeu. O reino é nosso, a provisão é nossa. Você não entendeu de novo. O filho estava junto com o pai, mas não usufruía do que o pai tinha, porque não reconhecia quem era o pai. O pai é o coração que compartilha. Tudo que é do pai é nosso. Tudo que é do pai é nosso. E aí a gente fica mendigando bênção quando ele tem muito, muito, muito mais para fazer. Ei, querido, você só quer um cabritinho, ele tem muito mais, porque tudo que é dele é nosso. É por isso que a Rafaela falou aqui: estamos confortáveis, estamos, queremos ampliar, precisamos ampliar. E o recurso é de quem? É nosso. Por quê? Porque o nosso pai é dono do ouro, e o nosso pai é o dono da prata. E Deus está falando: é nosso. Você não usufrui porque não quer. Você não usufrui porque você é velho de idade, mas tem cabeça de criança, pensa como menino, faz pirracia. E Deus estava falando comigo: vai ter gente fazendo bico quando os pródigos começarem a voltar e serem restituídos nas suas posições. Só que você tem a sua posição também. É só você se posicionar. Amém ou não amém? E aí o pai vai lá então e busca esse filho mais velho para ele entrar na festa. Porque para um pai ficar feliz, todos os filhos têm que estar felizes junto com ele. Aleluia. Fala assim: então Deus vai trazer os pródigos. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: olha assim, fala assim: qual vai ser a sua atitude? A do pai que estava no portão, ou a do irmão mais velho que não quer passar pelo portão? Porque aquele irmão mais velho falou assim: esse seu filho gastou tudo com prostituta, e você matou um animal cevado para ele. Lá no versículo 31, o pai fala: esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. O irmão mais velho queria abrir mão do irmão mais novo, e o pai fala: ele é seu irmão, ele tem o seu sangue, ele tem o mesmo direito. Então se prepare, vai ter gente que desviou voltando.
e vai assumir de volta os lugares que abandonaram. Se era líder de célula, vai voltar a liderar. Se era do altar, vai voltar para o altar. Se era do serviço fora do altar, vai voltar a servir. Aqui ou fora daqui, estou falando servir no reino. E vão vir para cá e servir no reino. De repente vem de outro lugar e lá não fazia, desviou, e aqui Deus vai restituir. A pergunta é: você vai ser o pai, a mãe, ou você vai ser o irmão ou a irmã mais velha? Hoje de manhã nós tivemos uma aula poderosa aqui com os adultos e a classe de integração. Falamos do amor de Deus. E o negócio foi forte. Virou chave e mudou o entendimento de muita gente. Porque a gente tem que amar como Deus nos ama. Só que a gente ama ao nosso modo, pensando que Deus ama igual a nós. A gente ama no nível terreno, natural. Deus não. Deus nos ama apesar de nós. Isso é porque Ele não tem amor, Ele é amor. Ele é o amor. Ele não tem amor por você, Ele é amor e por isso ama a mim e a você. E não tem nada que eu faça ou deixe de fazer que vai mudar isso que Ele sente por mim. Ou que alguém que está lá fora fazendo coisa errada faça ou deixe de fazer, que vai mudar o que Ele sente por essa pessoa, que é a mesma coisa que Ele sente por mim. É o que? Amor. Não quer dizer que Ele concorda com as atitudes. A gente falou muito disso hoje de manhã, não vou entrar nesse mérito. Mas deixar de amar, Ele nunca vai amar. Quem nos separará do amor de Deus? Frio, a fome, miséria, nudez, espada. Quem nos separará? Quem nos separará? Nada, nada nos separará do amor de Deus. Então o pródigo, eu aguardo ele vir. Pródigo eu não vou atrás, eu aguardo ele vir. Mas quando vir eu tenho que restituir a posição dele. Roupa, anel, sandália, banho, bezerro cevado, tudo de melhor. Amém? Só que a gente vai falar um pouquinho agora também de Lucas capítulo 1. Vai lá no capítulo 1. Dos versículos 1 ao 7 fala assim: aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é um homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la? E quando encontra, põe-a sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos, vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nós estamos falando então hoje de acolhendo os pródigos e buscando os perdidos. O que significa perder? O que é perder? Perder é deixar de possuir, é deixar de ter algo, é não obter a vitória, ser derrotado, fracassar, esquecer alguma coisa em algum lugar, utilizar algo de maneira errada, desperdiçar. É passar a possuir menos do que tinha anteriormente, é deixar para trás. Perder é chegar atrasado e não conseguir alcançar o pretendido. Perder causa destruição, ruína. Perder é deixar de aproveitar ou desfrutar de algo. Perder é não ser visível aos olhos, é cair em sofrimento. É aquele ou aquela que não consegue achar o caminho de volta. É aquele ou aquela que até quer voltar, mas não tem força. Então o pródigo a gente espera no portão voltar. Quando voltar a gente acolhe. Só que o perdido não é pródigo. O perdido se perdeu. É aquele que por algum motivo se distraiu no meio da caminhada e entrou no lugar errado, se perdeu por aí. E se ele está perdido justamente porque não consegue encontrar o caminho de volta. E ele não está lá perdido porque quer, ele está perdido tentando encontrar o caminho. E ele começa a buscar a saída, o caminho em muitos lugares e não encontra.
Então existem os pródigos que nós vamos aguardar voltar. Quando aguardar, nós vamos trabalhar na restituição. Mas existem os que se perderam. Os que se perderam não são pródigos, são perdidos. E tudo aquilo que é perdido tem que ser encontrado. Então é uma ação que está além daquele que se perdeu. Porque o perdido precisa ser encontrado por alguém. E há muitas pessoas que caminharam conosco nesse caminho. Nesses 7 anos que eu estou aqui, muitas pessoas que caminharam conosco que estão perdidos. Está na hora da gente parar tudo e voltar lá para buscar. Está na hora de ir buscar os que se perderam pelo caminho. Está na hora de buscar aqueles que se perderam, estão buscando saída em outros lugares. Está na hora de buscar, resgatar e trazer de volta. Porque aqueles que se perderam, querido, eles estão em sofrimento. Eles não conseguem enxergar a saída que é o Senhor. Deixaram de aproveitar e desfrutar de tudo que você tem aproveitado. Nesse tempo que você está aqui, Deus tem abençoado a sua vida, Deus tem abençoado a sua casa, Deus tem levantado você no ministério, Deus tem honrado a sua família, honrado você. Os que se perderam, perderam tudo isso que você está recebendo. E Deus está falando, para tudo. A gente não vai avançar enquanto não buscar os que se perderam. Então, mês de outubro, células, líderes de célula, esse mês é tempo de buscar os que se perderam. Começa a levantar sua célula em oração, começa a levantar teu povo e fala assim, nós vamos buscar fulano, nós vamos buscar ciclano, cada 2 vai buscar um, e nós vamos marcar, a célula é 7h30 da noite na terça-feira, 7 horas da noite vamos bater na casa dele, vamos embora para a célula agora e carrega. Ah, mas não tem força para ir, leva a célula para a casa dele naquele dia. Pega a célula, divide em 10, cada duplo vai para dentro da casa de um e vai fazer uma célula naquele dia especial. Mas tem que trazer o perdido de volta, porque senão a gente não consegue avançar. Porque Deus falou para buscar. Deus falou que vai juntar, vai restituir. Uns vão vir com perna própria, porque são pródigos, foram embora com perna própria. Os que se perderam não, eles estão perdidos, não conseguem encontrar o caminho de volta. Então você vai ter que ir numa missão de resgate daqueles que se perderam. Está na hora de irmos atrás daqueles que se perderam pelo caminho. Aqui no versículo 4, qual de vocês é um homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai buscar a que se perdeu, procurar a que perdeu até encontrar? Ou seja, enquanto não encontrar, não é para parar de procurar, é até encontrar. Porque diferente do pródigo que saiu por vontade própria, o que se perdeu, quando viu estava perdido, e por isso se perdeu, porque não sabe o caminho, se distraiu pelo caminho. Porque se soubesse como voltar, já teria voltado, não teria nem se perdido, porque quem conhece o caminho não está perdido. Você está perdido quem não conhece o caminho, sabe onde quer chegar, mas não sabe como chegar. Sabe que quer chegar lá, mas como que eu chego lá? Não conheço o caminho, me perco por esse labirinto chamado pecado, chamado armadilha de Satanás, chamado mundo. É um labirinto que eu dou volta. Eu falava outro dia, eles ficam assim, ó, rodando, correndo atrás do rabo. Tem movimento, mas não tem deslocamento, não avança. Está na hora de alguém ir lá pegar e trazer. Esse alguém sou eu, esse alguém é você. É a igreja do Senhor nesse lugar. Aleluia. A ovelha perdida, quando a gente a encontra, a gente coloca ela no ombro com alegria. Ou seja, quando encontrar, vai ter que ralar, vai ter que colocar no ombro, vai ter que trazer de volta, carregando o peso daquela vida. Mas isso vai ser um peso de alegria. De alegria. Quer ver quem aqui foi servir no encontro com Deus? Já serviu no encontro com Deus? Ou serviu no reencontro? A gente chega aqui no domingo como? Morto de cansado, mas um sorriso. Se tiver outra semana que vem, a gente vai. Irmãos, a gente vai. Domingo que vem eu vou em Paraty para ministrar uma palestra no encontro, fazer um bate e volta. Por quê? Porque vale a pena cada vida. Cada vida. Então a gente tem que buscar o perdido, colocar no ombro e trazer com alegria. E aí termina. Chegou em casa, chama os amigos e os vizinhos, porque mais uma vez é tempo de festa. Versículo 15. Toda vez que se encontra um perdido, tem que festejar. Se prepare para fazer festas e festas e festas. Porque vai dar trabalho parar tudo e ir atrás. Vai dar trabalho jogar no ombro e trazer de volta. Vai dar trabalho em nós
matar a nossa razão para acolher aquele que cuspiu no prato que você deu, mas agora está arrependido, é um pródigo, é uma pródiga. E você vai ajudar, ser instrumento de Deus para restaurar aquele filho, aquela filha na posição. Nesse mês de outubro é tempo de acolher os pródigos e buscar os que se perderam. Fique em pé no seu lugar.